Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Quarta-feira, 8 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Os brasileiros vão poder tirar o CPF de graça pelo site da Receita Federal. Uma vacina é uma nova esperança no combate ao câncer. E ainda as notícias do esporte. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Os brasileiros vão poder tirar o CPF de graça pelo site da Receita Federal. Mas apesar de ser possível acessar esse e outros serviços públicos pela internet, poucos brasileiros usam essas facilidades. Mais de 3.500 pessoas passam por este posto de atendimento em Brasília por dia para resolver problemas como o pagamento de contas e emissão de passaporte. Dimas foi tirar uma segunda via do boleto de pagamento do IPTU. O aposentado sabe que poderia emitir o documento em casa pela internet, mas já se acostumou a resolver os problemas pessoalmente. Eu sou preguiçoso para usar a internet. Eu acho melhor uma pessoa usar para mim. Segunda via de multas no Detran, inscrição no INSS, certificados de situação regular com a Justiça Eleitoral. Diversos serviços estão disponíveis nas páginas digitais dos órgãos. E a Receita Federal anunciou que será possível emitir o CPF de graça pela internet. O contribuinte pode fazer a inscrição diretamente no site da Receita Federal. Antes, para tirar o documento, era preciso pagar R$ 5,70. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas sobre a internet no Brasil revelou que a maioria da população acessa a rede mundial de computadores para se comunicar com outras pessoas ou buscar informações. Mas mesmo com as facilidades, apenas 8 em cada 100 brasileiros usam a tecnologia para interagir com o governo e com outros órgãos públicos. Para o coordenador da pesquisa, um dos grandes obstáculos é a falta de formação. Por isso é importante investir na capacitação das novas gerações. Se você aprende desde cedo, eu acho que aí você tem realmente uma inclusão digital e social, no sentido participativo, de atuação do Estado, muito mais profunda, com raízes que vão gerar impactos de ordem diferente. Quanto mais a gente amplia os acessos da população às contas do governo, às ações do governo, aquilo que lhes diz interesse como controladores desse governo, e não ao contrário, como a história foi construída do Estado controlador, elas vão se sentir muito mais presentes, muito mais atendidas por um governo eletrônico. O endereço do site da Receita Federal é www.receita.fazenda.gov.br. Uma vacina que pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo é uma nova esperança no combate ao câncer. Ela ajuda o sistema imunológico a reconhecer e atacar qualquer corpo estranho no organismo. Em 2002, Maria do Socorro descobriu que tinha nódulos no seio. 3 anos mais tarde, exames confirmaram que os caroços tinham evoluído para um câncer de mama. O diagnóstico mudou totalmente a vida da coordenadora de berçário. A cabeça fica muito assim, tudo vai te acontecer, você não vai sair dessa, mas você tem que levantar a cabeça e seguir em frente. Em breve, todos os pacientes como a Maria do Socorro vão poder se beneficiar de uma nova arma de combate ao câncer. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo desenvolvem uma vacina que pode conter o avanço da doença no organismo. Os testes começaram a ser feitos há 11 anos em mais de 100 pacientes. Na maioria dos casos, o tumor parou de crescer. E nos pacientes em estágio terminal, a expectativa de vida mais que dobrou. Apesar dos resultados promissores, a vacina ainda não pode ser considerada uma forma de prevenção para o câncer. No estágio atual, ela ajuda o sistema imunológico a reconhecer a doença como uma ameaça. A partir daí, o próprio organismo passa a combater o câncer. O coordenador da pesquisa diz que a vacina é uma nova esperança na guerra contra a doença. Embora normalmente se fale de vacina como algo que previne, essa é tratamento, é uma doença crônica que dá tempo de pôr o sistema imune na briga. E, finalmente, cura é o que todos nós gostaríamos, mas ninguém pode falar ainda de cura. Está na hora do esporte com Alberto Léo. Bom dia.
Hoje, quarta-feira, estamos já na fase final, os últimos dias dos Jogos Olímpicos de Londres e logo mais tem rodada de Campeonato Brasileiro. Olha, sobre a Olimpíada, vamos deixar para a semana que vem um balanço completo. Temos também um Campeonato Brasileiro muito embolado, muito dividido e as atenções também ficam divididas entre os Jogos Olímpicos e o próprio Campeonato Brasileiro. Aliás, isso vai se repetir até 2016. Por exemplo, no ano que vem, nós vamos sediar a Copa das Confederações, reunindo 6 das principais seleções do mundo. E vai ser exatamente nessa época, julho, agosto, coincidindo outra vez com o Campeonato Brasileiro. Em 2014, a tão sonhada Copa do Mundo, a segunda aqui no Brasil. Vamos ser de novo o mesmo problema. Campeonato Brasileiro, coincidência com Copa do Mundo e os estádios, os locais. Como é que a CBF vai adequar o nosso calendário para as importantes competições? E daqui a exatamente 4 anos, em 2016, nessa fase, em agosto, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Mais uma vez também a CBF vai ter que atentar para o calendário pela coincidência da principal competição do futebol e a principal competição dos esportes olímpicos. É um bom problema para a CBF. Realmente é fundamental que o Brasil esteja sediando esses jogos, tanto a Olimpíada como a Copa das Confederações, a própria Copa do Mundo, enfim. O esporte cresce muito aqui no nosso país. Agora, não podemos deixar de lado o nosso Campeonato Brasileiro, a principal competição. Cabe sim à CBF começar a pensar seriamente, a partir de agora, na divisão de um bom calendário, para que uma competição acabe não prejudicando a outra. Para você, um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Religião, católico, evangélico, espírita. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar. Religião, católico, evangélico, espírita. Olá, meu nome é Ariel e tenho síndrome de Down. A meu lado está meu amigo surdo Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre caráter. Caráter é um conjunto de atos que uma pessoa adquire ao longo da vida, que define as atitudes dessa pessoa. Podemos comparar o caráter com uma construção de um prédio. É importante ter um alicerce, uma base, para o prédio não cair. Ninguém vê o alicerce desse prédio depois que ele está pronto, mas é ele quem dá a sustentação para que esse prédio não caia. Caráter é assim. Vejo suas atitudes boas e sei que você é uma pessoa de bom caráter. Vejo que você tem estrutura. Existem maneiras diferentes de mostrarmos o nosso caráter. Lembre-se, mais importante do que aquilo que você faz é o motivo por trás das suas ações. O caráter dá direção para as nossas atitudes, que podem ser positivas ou negativas. As ações revelam quem nós somos. Não é possível separar o caráter das ações de uma pessoa. Então, seja uma pessoa boa, de bom caráter. Eu procuro ser um Down com um ótimo caráter. E você? Olha só, você acredita que o mês de agosto pode ser de azar, Cláudia? Pois é, muitas pessoas creem nisso, hein? É verdade, mas para tirar a dúvida, fomos conversar com uma astróloga para saber os mitos e as verdades sobre esse mês. Agosto é conhecido como o mês do desgosto. Tem quem acredite que são 30 dias de azar. Essa cultura incorporada no Brasil veio com os colonizadores portugueses. Tudo começou porque era justamente nesse mês que os navios zarpavam em busca de novas terras. Eles trouxeram isso para o Brasil. Na região Nordeste isso ainda é muito forte. Não se assina contrato, não se muda de casa, não se casa em agosto. A crendice também está ligada diretamente a marcantes fatos históricos. As mortes de Marechal Deodoro da Fonseca e de Juscelino Kubitschek, o suicídio de Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros e a explosão
explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, entre tantas outras catástrofes e conflitos, aconteceram no mês de agosto. Agosto também é conhecido como o mês do cachorro-louco. Isso está relacionado ao ciclo sexual dos animais. De acordo com especialistas, é nesse período que os cães estão mais propensos a contrair a raiva. Mas para quem leva essa superstição a sério, a astróloga tem uma boa notícia. Agosto é o 8º mês do ano, número que representa o símbolo do infinito. O infinito são tantas possibilidades, mas a gente tem que pensar, eu acho, mais ou menos assim. Cada dia é um dia muito importante. O mês de agosto é maravilha. Dá azar para quem pensa que vai dar azar. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um ótimo dia. Bom dia e até amanhã.